paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. E eu te convido a meditarmos no livro de Salmos, Salmos número 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Esse salmo foi um salmo escrito por Davi. E como nós sabemos, Davi era um guerreiro, né? Era um homem de guerra, experimentado nas batalhas, né? Com experiência em guerras e batalhas. E a gente vê por diversas vezes ele utilizando, né, dessa linguagem, fazendo referências a armas, a guerra, a exércitos, para transmitir, né, para comunicar a sua mensagem, para expressar aquilo que estava no seu coração. E mais uma vez nesse livro, nesse capítulo, né, nesse salmo, nesse versículo que nós acabamos de ler, Davi faz essa referência, né? Ele fala de carros e cavalos, que uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E carros e cavalos nessa época, nesse contexto que Davi vivia, eles eram importantes forças militares. Possuir carros e cavalos no seu exército garantia uma vantagem extra, né, sobre os seus inimigos, garantia mais força, garantia mais recursos para um comandante, né, possuir carros e cavalos. Então, provavelmente todos os reis, todos os comandantes da época desejavam ter carros e cavalos nos seus exércitos, né? Eles tinham um entendimento, a mentalidade de que isso os tornaria mais fortes, de que isso lhe daria vantagens, de que isso poderia até torná-los eles invencíveis, dependendo do número de carros e de cavalos que eles tinham. Mas Davi está dizendo aqui que ele não confiava nisso, que a força dele, que o apoio dele não estava nisso, né? E Davi tinha experiências em guerra. Ele sabia que o que de fato garantia vitória, né, sobre os seus inimigos, que o que de fato fazia diferença numa batalha não era o armamento, não eram as ferramentas que estavam sendo utilizadas, não era o arsenal de guerra que aquele exército dispunha, mas o que fazia diferença, o que realmente fazia diferença nas batalhas era ter a presença de Deus, o Todo-Poderoso, no seu exército. E Davi sabia disso por experiência própria, né? Afinal, ele venceu um gigante, né? A sua primeira batalha, né, foi diante de um gigante, né, de um poderoso guerreiro, um guerreiro experiente, e ele matou esse gigante com 5 pedras, né? Ele não foi com espada, com escudo, com lanças, ele foi com 5 pedrinhas, e a confiança que ele tinha em Deus. Ele foi no nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Então Davi sabia bem que não eram as armas, que não eram os recursos, né? Que não era todo o arsenal que ele tivesse à sua disposição que poderia lhe garantir alguma vitória. E é isso que Davi quer nos comunicar através desse salmo, né? Que a nossa força não está em recursos humanos, em recursos materiais, que não é isso que vai nos garantir alguma vitória, que a nossa força vem do Senhor, que é nele que a gente precisa apoiar a nossa confiança, né? E que por maiores e melhores que sejam ferramentas e habilidades humanas, elas não são capazes de conceder a vitória, né, diante das batalhas, diante dos exércitos. Não são as habilidades, as ferramentas, as forças humanas, que tudo isso se torna inútil se o Senhor não estiver conosco. Que toda essa força é vã, é nula, se o Senhor não estiver conosco. Então é isso que Davi está querendo dizer, né? Que é inútil, é vã a gente ter muitos recursos, muitas forças, muitas ferramentas, muitas habilidades, se o Senhor não estiver conosco. E quantas vezes nós nos apoiamos, né, em forças naturais, em ferramentas humanas, em habilidades humanas? Quantas vezes é nisso que nós apoiamos? Em recursos financeiros, às vezes nós nos apoiamos nisso e nós até corremos tanto atrás disso, né? Na esperança, na expectativa de que isso vai nos trazer segurança, né? De que no dia da luta, da batalha, isso vai nos garantir vantagens, isso vai nos ajudar, né? E nós nos apoiamos nisso. E então, entenda também que Davi não está dizendo que é proibido ter carros e cavalos, que não era para ter carros e cavalos, não é isso
que Davi está dizendo. Muito provavelmente, o seu exército até tinha carros e cavalos. O que Davi está dizendo é que nós não podemos colocar nisso a nossa confiança. O que Davi está dizendo é que a confiança dele diante das batalhas, das lutas, não estava nos carros e nos cavalos que o exército dele possuía ou deixava de possuir. É isso que Davi está nos comunicando, nos incentivando a não confiar nos nossos recursos humanos. Não que nós não podemos tê-los, não que nós não podemos possuí-los, mas que a gente entenda, que a gente compreenda que a nossa ajuda, que o nosso socorro, que a nossa vitória sempre vem do Senhor e que o nosso Deus não depende de ferramentas humanas para agir. Ele não depende de habilidades, de recursos humanos e naturais para intervir, para agir. A nossa vitória não está condicionada a isso. A nossa vitória está condicionada na nossa confiança ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Aquele que é general de guerras, aquele que de fato pode trazer vitória para o seu povo. Então que a nossa confiança não esteja em nada disso, em nada humano. Não que nós não podemos ter recursos, ferramentas, habilidades, não que nós não podemos ter nada disso, mas que a nossa confiança esteja no nosso Deus Todo-Poderoso, naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, e naquele que nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Que a gente apoie nele todos os dias da nossa vida, a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança, em nome de Jesus.